Bom dia, pessoal. Bom, alguns de vocês já conhecem essa placa, né? Ela é a Voodoo 4500 PCI, tá? Foi a última Voodoo que eu consegui adquirir, tá? E assim, vou encurtar a história. Eu tinha colocado ela na minha máquina do 98 e aí eu mandei foto do meu PCzinho em alguns grupos do Face, num grupo gringo, e pela primeira vez os gringos criticaram o projeto. Eu achei até engraçado, porque o gringo é muito mais difícil de criticar do que o brasileiro. O brasileiro critica toda hora, mas até aí tudo bem. Mas o gringo criticar é realmente mais difícil. E tipo assim, eles falaram que é muita placa pro MMX. De certa forma eu tenho noção disso, tá? Eu tenho noção que como que é mesmo, que é muita placa para pro MMX. Realmente seria tá vendo? Pela data, seria uma placa aí para Pentium 3 até, tá? Mesmo sendo PCI, seria uma placa para Pentium 3, que você consegue extrair o máximo dela. Apesar de ser PCI, você consegue extrair o máximo dela. Mas lógico que assim, muita gente vai querer fazer o PC mais purista possível. O que seria o mais purista? Com hardware mais aproximado da data que ele realmente foi lançado. Esta semana me entrou esta criança aqui, tá? Essa daqui é uma S3 Virgin DX, tá? Ela Diamond, e a datinha dela, não sei se vocês vão conseguir enxergar, 1996, né? Bom, em 96, 97, 98, até 99 eram muito comuns as plaquinhas de vídeo Trident, 1 mega, 2 megas, né? Em 96 principalmente. E aqui no Brasil a gente sabe que as coisas demoravam um pouquinho para chegar, ou seja, a gente sempre usou hardware datado, né? Nunca high-end. Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a high-end. Quem tinha acesso a high-end, ou quem tinha acesso a placas de vídeo de verdade, né? Realmente o custo era exorbitante. Só que vamos colocar uma média aí 97, 98, né? Que nem ela foi fabricada em 96. Vamos supor que em 98, né, já tivesse sido lançado ali o Windows 98, mas muita gente ainda estava com Trident de 1 ou 2 megas, né? Essa daqui se destacava porque tinha 4, tá? E o chip dela é um chip, por assim dizer, melhor do que a Trident em termos de desempenho. Lógico, não fazia milagre nenhum, tá? Não fazia milagre nenhum. E não é nossa 3D, apesar que está escrito aqui, né? Stilt 3D. Então ela tem alguma coisa que ela consegue processar 3D, mas é muito fraquinho. Mas pra MMX seria a placa, tá? Seria a placa. No máximo 8 megas aí, mas referente ao ano, né? Não estou dizendo de CIS, porque CIS é uma placa que já foi lançado acima da época do MMX. Placas mais de entrada aí, tipo as Nvidia, as Riva, as primeiras Rivas eram placas muito caríssimas. Era quase ninguém que tinha, tanto que é muito difícil você conseguir uma Riva TNT. A primeira, ela é bem dificinho de achar, tá? A Mod 64 é a mais simples,
Ele é relativamente fácil de achar, apesar que eu não tenho ainda, mas eu acho que eu, se pá, vou conseguir essa semana aí por um precinho legal. Então, tipo, é essa questão aqui, tá? Como que é mesmo? De eu conseguir fazer um hardware mais aproximado com a data dela. A gente vai ver um teste dela e aí eu gostaria de vocês comentassem sobre. Só um momento. Eu vou tentar aqui gravar o Final Reality, que é o único benchmark que eu vou conseguir fazer nessa placa. 3D Mark nem sonhando. Também o Final Reality condiz com o ano, né? 97, placa 96, MMX 233, 97, 98. Então, vamos lá. Espero que não bugue. No final eu faço comentário.
Bom, como vocês viram aí, logicamente o desempenho é sofrível, tá? O Final Reality, como todo programa de benchmark, né? Todo programa de benchmark 3D, ele tenta explorar o máximo que o computador consegue. E logicamente que com um chip desses aqui de entrada, né, o chip intermediário no caso da S3, você não consegue extrair muita coisa dele. Ele tem algum nível de processo 3D, tá? Ele consegue processar alguma coisa de 3D. Não, lógico, do final dos anos 1990, né? 98, 99, 2000, não. Abaixo, sim, tá? Ele consegue ter alguma coisa a mais do que a Trident tinha, só que contra a Ventura é aquela coisa, né? Querer jogar jogo muito alto, ou aqueles jogos que eram mais aclamados na época, que também dependiam de uma boa placa de vídeo, não dava. O adendo que eu vou fazer nesse vídeo aqui é em relação à época dela e em relação a Voodoo 2. Muita gente fala, lógico, a Voodoo 2 é uma placa extremamente difícil de achar, eu mesmo não achei. Mas a Voodoo 2 ela não se trata de uma placa de vídeo, mas sim de uma placa aceleradora, que ela depende de uma placa de vídeo para usar o processamento 2D de vídeo e acelerar o 2D para 3D pelo chip gráfico dela. Então, na época não se tinham assim, muitas soluções de placas de vídeo 3D que dessem um desempenho satisfatório, total satisfatório. E aí a 3DFX ela criou a placa, as placas aceleradoras para, enfim, somar com a placa de vídeo e conseguir dar um desempenho relativamente satisfatório com 3D. Mas ela em si ela não é uma placa de vídeo, ela só é uma placa aceleradora. A primeira placa de vídeo mesmo da 3DFX foi a Bosch, que a Bosch uniu o processamento do 3D com 2D em um único chip. E aí a gente forma uma placa de vídeo 3D de verdade, né? Então a Voodoo 2 é uma placa aceleradora. Seria muito bem-vindo para colocar junto com essa Diamond, mas foram, né, épocas assim realmente difíceis, porque não eram placas baratas, nem essa Diamond que era 4 megas ela era barata, quanto mais a Voodoo. A Voodoo era coisa para gente rica, né? Gente que tinha muito dinheiro, ou os pais que trabalhavam com informática e tinham condições de comprar o bom do melhor para os seus filhos. Então, você em uma loja de informática você até via uma caixa de Voodoo, mas assim, era para realmente para quem podia, não era para quem queria, tá? Então só a Diamond aqui ela já conseguia rodar algum joguinho legal, algum joguinho aí até 95, 96 de forma tranquila. Acima disso já ia começar a engasgar. Então dependia da Voodoo para dar uma acelerada, mas era assim, né? Era um trambolho atrás de trambolho, ou seja, eram 3 placas, ou às vezes 2 ou 3 placas, para você conseguir ter um desempenho relativamente satisfatório de 3D, né? Isso, né, meados de 97, 98, no mais tardar 99, quando as coisas começaram a mudar. Então é isso, pessoal, fica o registro da placa. É uma placa que condiz, mas eu não vou deixar ela na máquina, vou voltar com a minha 3DFX nela. Eu sei que para os mais puristas, quanto mais antigo melhor.
Mas, assim, é aquela coisa. Uma coisa é você ter noção da diferencial que é puro do que é overpower, né? Ou seja, que tá muito acima do que é aquela época. Então, eu ainda prefiro tornar tudo, tá? Deixar o mais fluido possível na máquina de época, do que propriamente deixar ela bem de época. Aí deixa, né, para os puristas que querem montar algo bem de época, fazer algo realmente de época mesmo, assim. Até porque fazer totalmente de época eu teria que tirar esse HD que está aqui, colocar um HD de 1 GB, 1 GB e pouquinho, às vezes até menos do que isso, diminuir a memória aí, sei lá, para uns 16 ou 32, arrumar um leitor de época. Então não é fácil, né? Não é fácil. Comenta aí, deixa o like, eu vou estar respondendo todo mundo que comentar. E o que você acha? Purista? Overpower? Né? Fazer do seu jeito? Fazer do jeito original? Comenta aí. Até a próxima.